Muito boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Hoje vamos falar sobre a oração, sobre a espiritualidade, sobre o ato de rezar. A oração parece que está um pouco longe de todos nós, nos nossos dias, e por isso exatamente vamos falar sobre isso. Convidámos a Teresa Mel, que é membro da Comunidade Bahá'í de Portugal e que esteve em Macau nos últimos 10 anos, segundo penso. Portanto, viveu as duas experiências da espiritualidade no Ocidente e no Extremo Oriente. Já vamos falar sobre isso. Primeiro que tudo, Teresa, perguntava-te o que é para ti orar? O que é que significa oração? A oração é uma maneira de eu comunicar com o Deus num sítio sossegado, calmo, que eu me esqueço do meu dia-a-dia e entro completamente em meditação e reflexão e aproveito também para refletir de que se passou comigo no dia-a-dia. Portanto, é quase uma conversa diária que tu tens com alguém superior que te dá algum apoio e te ajuda. Exatamente. Podemos falar da oração como um alimento espiritual, tal como fazemos com o estudo, um alimento mental, ou como a comida, como a alimentação, como um alimento para o nosso corpo? Ou seja, uma forma de todos os dias alimentarmos este ser espiritual? Sim, concordo perfeitamente. Eu acho que a oração é um alimento, o nosso alimento, a comida, no fundo, a comida espiritual, pronto, pode ser vista como oração e escrituras sagradas. É uma forma, portanto, de desenvolvermos também o nosso ser espiritual, que é um dos objetivos das religiões e sobretudo da religião Bahá'í, que é o que estamos a falar hoje. Eu, como disse há pouco, tu estiveste durante vários anos em Macau, regressaste há pouco tempo a Lisboa. Como é que é vivida a espiritualidade no Extremo Oriente? Pois é assim, na espiritualidade no Extremo Oriente é mais uma maneira é mais um ritual do que propriamente orar. Por exemplo, o meu contato com pessoas que vieram mesmo da China e que vieram para a nossa comunidade, o orar para eles não era tão importante como para nós. Eles viam na religião mais um ritual, por exemplo, até mesmo a Ásia é uma região do globo que tem muitas religiões e domina o budismo, domina o hinduísmo, mas os rituais deles, por exemplo, só para dar o exemplo do budismo, é feito, portanto, nos templos. Obviamente eles colocam os pauzinhos de incenso e colocam algumas comidas para os deuses, para os deuses deles, mas não passam muito tempo a orar, como por exemplo as pessoas no Ocidente que são devotamente religiosas e devotamente espirituais poderão passar mais horas nas orações. Para eles é um termo que não é assim muito comum, que ainda é assim um fenómeno novo para eles próprios. Portanto, aquela imagem que nós temos do Extremo Oriente, agora falando do Tibete, dos monges nos templos, é um núcleo muito restrito da população. Sim, é um núcleo restrito da população. A maior parte da população realmente vê a vida religiosa, por exemplo, nos feriados religiosos, vão aos seus templos, colocam as comidas para os seus deuses, colocam os pauzinhos de incenso, mas não passam muito tempo a orar como propriamente os monges, que realmente, pronto, é uma seita religiosa que permite, portanto, completamente abdicar-se dos valores mundanos e dedicar-se somente à espiritualidade. Isso é um grupo mais restrito da sociedade asiática. Vive única e exclusivamente para a espiritualidade. Exatamente. Pois. Falando das orações Bahá'ís, como é que tu descreves as orações desta religião e as escrituras sagradas da religião Bahá'í? Pronto, a oração e as escrituras sagradas foram compostas por todos os manifestantes Bahá'ís, primeiro pelo Bab, depois Baha'u'lláh, depois Abdu'l-Bahá, e são descritas de uma forma muito poética, com muitas metáforas, que é importante para cada um de nós nos debruçarmos sobre cada palavra, sobre cada escritura, ou mesmo parágrafo, porque requer muita análise, um aprofundamento e uma interpretação bastante profunda e com mais pormenor. Portanto, estamos quase a falar de obras literárias também. Sim, são muito poéticas e com muitas imagens de figuras de estilo que deverão ser interpretadas de uma maneira mais pormenorizada. Outra das grandes originalidades da religião Bahá'í, que acrescentamos foi revelada no final do século XIX, na antiga Pérsia, atual Irão, é que todos os textos foram escritos pelo punho do próprio manifestante, o que é a primeira vez que acontece numa religião.
Portanto, parece que é uma palavra diretamente emanada de Deus. Exato, exato. Como referi, realmente foram escritas por cada manifestante da nossa religião. Primeiro pelo Bab, que foi o primeiro manifestante, depois Baha'u'lláh e em seguida Abdu'l-Bahá. Portanto, todos eles têm escrituras sagradas específicas e foram eles próprios que escreveram e trouxeram a nova mensagem para a humanidade. Falando dessa especificidade, há algum local ou alguma hora específica ou alguma situação específica para as orações bahais? Para fazer uma oração, falar com Deus? Não necessariamente, e essa é uma das belezas da nossa religião, é a flexibilidade de nós podermos orar em qualquer lugar, em qualquer situação, desde que, uma vez que é uma comunicação com Deus, não exige estarmos precisamente numa mesquita, numa sinagoga ou numa igreja. Muitas pessoas oram no seu próprio quarto, no seu próprio local, oram em grupo, oram individualmente, embora nós temos 3 orações obrigatórias e que podemos escolher entre uma delas. Primeiro é a oração, uma pequena oração, depois tem uma oração média que é durante a tarde, e depois tem uma oração longa que é feita durante a noite, mas podemos escolher entre uma delas e dessas orações obrigatórias e rezarmos, portanto, durante o nosso dia, conforme a nossa conveniência e conforme a nossa hora e maneira de estar. Exato. E falar todos os dias com Deus. Exatamente, que isso é que é o essencial. Teresa, muito obrigado por teres vindo ao nosso programa. Quanto a si, espero que tenha gostado. Se quiser conhecer algumas orações bahais, contacte-nos que ofereceremos um pequeno livro de orações. Voltamos a ver-nos no próximo programa da Comunidade Bahá'í de Portugal. Muito boa tarde e até lá.